Eu começo com esse slide, né? A gente está tão longe atrás, tão distante, que acha que é o primeiro, que acha que está na frente, se sentindo bobo, né? Sempre gosto desse slide. Esse slide é uma foto que eu fiz de um quadro da sala de estudo do meu ex-orientador, lá do mestrado lá atrás. Então, achei o máximo. Tá a cara de bobo, achando que é alguma coisa na vida, né? Então, a gente tem que galgar muito e nunca perder a humildade, isso em primeiro lugar. Bom, uma das frases que eu sempre achei muito interessante, sempre divulgo entre os alunos, que sem anatomia não existe fisiologia, cirurgia, nem medicina, e qualquer outra área da saúde, todas as áreas da saúde, sem anatomia, elas ficam fadadas ao fracasso, né, na terapia aplicada ao paciente, na assistência ao paciente, porque sempre nós vamos tratar do corpo, né, seja por diversos ângulos, né, diversas especialidades, mas se não tiver anatomia, que é a nossa amiga de todo dia, profissional de saúde. A anatomia é a nossa colega de todo dia, seja na clínica ou na cirurgia. Tá? Essa é uma frase muito antiga de Cuvelier, lá de 1791. Então, eu preciso citar alguns anatomistas que eu me baseio sempre, que eu gosto, de certa forma, homenagear, com um dos maiores anatomistas que já tivemos, que foi o professor Testi, né? O professor Latager, que foi um dos seus pupilos, né? Depois lançaram o livro Testi Latager. O professor que escreveu mais tarde, né? O Eliar escreveu junto com o filho do André Latager, foi o Michel Latager, que nós temos essa edição até hoje traduzida em espanhol. O professor Netter, um grande anatomista, médico, desenhista, né, que deixa hoje um dos melhores desenhistas da atualidade, né, desenho anatômico médico, que é o professor Carlos Machado, um brasileiro daqui do Rio de Janeiro, médico, cardiologista, que hoje é o que desenha mais próximo. Todos os desenhos do Netter, se observarem, está lá o Netter e está o C. Machado. O C. Machado é brasileiro, para quem não sabe. O professor Sobota, também uma outra grande referência para a gente de anatomia. O professor Moore, né, Keith Moore, que nos deixou ano passado. Professor Didil, um médico brasileiro, anatomista da antiga, então, o qual também faço aqui, rendo minhas homenagens, um grande anatomista, e o professor Machado, que nos deixou no passado. Então, são dois grandes anatomistas aqui, diante de todos os outros, que eu tenho uma certa reverência e respeito. Os meus mestres, não posso esquecer de falar, professor Exílio Pedro da Luz, quem me iniciou lá muitos anos atrás na anatomia, foi aluno, monitor, e galguei essa carreira magnífica que é a docência e anatomia. Então, que também não está mais entre nós, um grande professor de anatomia, meu mestre em anatomia, que me ensinou os primeiros passos de como pegar um bisturi na mão e dissecar um cadáver. O professor Valdemar Silva Costa, um grande professor também do mestrado, que me ensinou a fazer ciência, fazer bem feito, né? E o doutor Rodrigo Mota, então, o doutor Rodrigo Mota, meu grande mestre na ortopedia. Bom, um sumário rápido da nossa aula, então vamos abordar aí algumas considerações gerais, anatomia da coluna vertebral, correlações anatômicas, anatomia do disco intervertebral, a fisiopatologia das discopatias, né, exames de imagem, alguns exames, e aí abordamos um pouco sobre a coluna cervical, coluna lombo-sacra e variações anatômicas, bem como alguns tratamentos. Então, lembrando que o sumário dessa aula nós preparamos a pedido, a convite do excelentíssimo professor Jales, para o aluno de graduação. Então, isso nós estamos direcionando para aluno de graduação essa aula. Bom, hérnia de disco vertebral, algumas considerações gerais. A hérnia de disco lombar, veja, ela apresenta, ela é um grande problema de saúde coletiva hoje no Brasil. Veja, 2 a 3% da população brasileira tem uma hérnia de disco, tem dor lombar, e isso afasta do trabalho constantemente. O IBGE, em 2019, ele publicou, então, um número aproximado a 5 milhões de brasileiros sofrem de dor lombar, né? Geralmente é 3 casos de homem para cada mulher, a faixa etária em torno de 20 a 50 anos de idade. Geralmente, o que é mais comum, em 98% dos casos, é uma alteração, né, discal, uma discopatia entre L4 e L5, e L5 e S1, houve uma registração. As hérnias mais frequentes, então, ela tem um direcionamento dessa projeção, dessa protusão discal. Geralmente, elas são posterolaterais e paracentrais. Já na frente a gente vai
conhecer isso. As protusões discais, a gente vai perceber que existe uma protusão, existe uma extrusão, e então a protusão discal, em 60% das pessoas tem maior de 40 anos de idade. Então, veja, uma certa relação com uma meia-idade, né? E geralmente são pessoas que têm lombalgias intermitentes, constantemente estão na emergência com uma dor lombar, ou às vezes, o que é o grande problema social, é que muitos desses pacientes, eles acabam indo no balcão da farmácia e lá conseguindo um medicamento relaxante ou analgésico comum, às vezes que não tem efeito qualquer, pelo contrário, pode trazer aí consequências gástricas, né? Então, ou consequências renais, que tem gente que toma muito anti-inflamatório, levando a uma insuficiência renal aguda. Então, veja, a clínica desses pacientes geralmente é uma dor súbita, né? Uma dor lacinante, excruciante, né? Isso mais comumente em situações onde o indivíduo já tem uma alteração degenerativa da coluna ou uma protusão discal, e aí um movimento muito abrupto, ele acaba pinçando a raiz nervosa, né? Então, podendo levar a irradiação para membro inferior, às vezes o inferior direito, o esquerdo, depende do lado que está se herniando, às vezes é bilateral, quando tem um sequestro, e pode se irradiar também para a parede abdominal, né? Para a região do períneo, levar alterações de períneo, parestesias, né, que é a diminuição da sensibilidade, diminuição de força também em membros, relato de paciente que está com um copo, derruba o copo da mão, né, não consegue dar um passo, fletir a perna, então vejam, tem alteração, né, alterações esfinterianas também, porque essa região lombar, então tem uma inervação da coluna que mantém relação muito importante com os órgãos pélvicos, então pode ter alteração esfinteriana, né, genitais, e alterações genitais também. Então, alguns fatores que podem piorar, né, ou desencadeantes dessa dor lombar, às vezes a posição, pessoas que trabalham muito tempo sentado, né, dirigindo, né, por um longo trajeto, andando muito com sobrepeso, carga de compressão, às vezes o espirro, a tosse, né, ou às vezes o esforço na evacuação também leva a aumenta a pressão intratecal e podendo levar a uma dor lombar. Já na hernia de disco cervical, veja, a epidemiologia, então, 2 a 3% da população, isso está englobado, né, as radiculopatias, né, então a cervicobraquialgia e a lombociatalgia. Agora aqui percebam que 3, na realidade, aqui ela é um pouco menor, na realidade, não é nem 3:1. 3:1 seria na lombar, aqui aproximadamente 1,5:1. Houve um erro de digitação da minha parte, peço perdão a vocês. Então, a faixa etária também é muito parecida, o que muda um pouco, então, a literatura traz que é o melhor, acontece em pessoas com nível social um pouco mais, digamos, bem-sucedido, né? Então, não são pessoas de trabalho pesado, como é muito mais comum nas hérnias lombares, carregamento de peso, né, um esforço físico maior. Aqui é mais postural e também para o tipo de trabalho, né? Então, está ligado a essa questão. Essas hérnias, tanto a cervical quanto a lombar, tem um componente genético, né? De vários genes aí que nós herdamos, tem um componente genético, está associado ao tabagismo também, nessa questão específica cervical, porque diminui a irrigação dos ramos nervosos, né, da medula, a diabetes também é importante, está ligada, e como falei, a questão ocupacional, né, digitadores, pessoas que ficam numa posição que não é a correta no trabalho, né, e as hérnias mais frequentes nesse caso agora são as foraminais ou laterais, né. Bom, também trazem, aqui a digitação mais uma vez, eu peço desculpa, então, são cervicobraquialgias intermitentes. É muito comum, então, aquela dor cervical, aquela dor no pescoço, aquele mal-estar, né, e às vezes começa desde uma idade muito jovem, hoje cada vez mais, a questão dos celulares, dos novos modos de vida, né, levanta uma dor agora, onde a lombar era uma dor mais súbita, essa é uma dor insidiosa, aquele mal-estar, dorzinho no pescoço, às vezes pode dar uma dor de cabeça, né, e às vezes pode ser súbito, quando há um movimento, né, uma rotação muito rápida, né, da cabeça pode acabar pinçando quem tem alteração degenerativa, uma oncoartrose, por exemplo. Então são sintomas radiculares, né, pode levar a radiculares relativo às raízes nervosas, pode levar a parestesia de uma região, né, do membro superior e a diminuição, às vezes, de força. É muito comum, às vezes, dessa cervicobraquialgia, o indivíduo sentir uma dor que começa nessa região, o primeiro sinal é uma questão dolorosa sempre, né, e aí pode sentir uma dor no ombro, na realidade é a inervação
né, do dermátomo ou da musculatura que vai para o ombro, mas não tem nada a ver com o ombro, e sim, às vezes, na periferia. Então, alterações periféricas aqui no membro superior, tem que se pensar e fazer um diagnóstico diferencial entre uma radiculopatia ou uma compressão nervosa que pode ocorrer nesse trajeto até chegar lá no dedo da mão. Tá? Aí isso é outra situação. Mas aí tem como a gente fazer um diagnóstico fácil com um simples exame físico. Muito bem. Então, a coluna vertebral, ela é composta aí por um conjunto de ossos sobrepostos, né? Então, que formam essa coluna. Então, são várias vértebras sobrepostas, variando de 32 a 33 vértebras, né? E elas compõem, então, um conjunto de 5 vértebras cervicais, estão na região do pescoço. Eu tenho 12 vértebras torácicas, e alguns livros trazem como dorsais, né? Em livros médicos. Eu tenho 5 vértebras lombares, e todas elas estão interpostas por disco intervertebral. É um disco que tem uma função, ali que estamos expressando, de amortecedor, né, de absorver impacto em diversos eixos que essa coluna ela pode apresentar a sua biomecânica. Já aqui embaixo, os sacros estão fundidos, nós temos aí 5 sacrais fusionados e uma coxígea. Então, a gente vai se ater hoje bastante da coluna cervical e na coluna lombar, onde é o sítio de maior número de radiculopatias, né, de hérnias discais, cervical e lombar. Não quer dizer que não exista na torácica, ou também pode ocorrer, mas é muito mais comum nessas duas regiões. E as regiões onde eu tenho o quê? Um cone medular, né? Eu tenho aí 2 dilatações da medula, eu tenho muito neurônio nessa região, porque vão formar os plexos cérvico-braquial, na região cervical, e o plexo lombo-sacro na região lombar. Então, aí tem feixes de axônios que formam nervos, e no caso a lombar, podemos levar um nervo que é o nervo isquiático ou ciático, ele tem até 1 metro de comprimento. Então, vejam onde o corpo neuronal se encontra aqui na medula, e ele, por sua vez, se estende até lá embaixo. Então, às vezes, uma dor lá, uma parestesia, ou uma dor na planta do pé ou na perna, né, pode estar associado, né, a uma alteração lombar. Então, veja, as vértebras, elas apresentam geralmente um corpo vertebral, né, um canal, um forame vertebral, que na sobreposição das vértebras tem um canal vertebral onde se aloja a medula. Então, portanto, a coluna, ela é importante, tem importante função de proteger a medula espinhal, porque, na realidade, medula quer dizer miolo, é o miolo da coluna vertebral. Assim como tem o miolo do osso, que é a medula óssea, então, nesse caso, tem o miolo da coluna vertebral. E essa medula, então, é muito sensível, tem vários tractos, feixes, ascendentes, descendentes, neurônios nessa região, então ela tem que ser muito bem protegida por esse conjunto de vértebras. E aí, vejam, essas projeções, esses acidentes, elas praticamente todas terão esse corpo, com exceção da primeira vértebra lá em cima, e aí todas terão um processo transverso, com exceção também de algumas variações que ocorrem nas cervicais. Então, eu vou encontrar o pedículo, né, dessa vértebra bilateralmente, processos transversos, a projeção, e nessas projeções mantém relação com fixação de músculos, né? E aqui um processo espinhoso que nos favorece na superfície a gente palpar e identificar no exame físico em que segmento você se encontra, né? Aqui alguns processos mamilares, né, com superfície articular para uma vértebra superior e inferior. Aqui uma organização, então, desses processos articulares, processo espinhoso, e que vai mudar em cada região. A coluna cervical, então, o corpo é bem menor, bem reduzido, com exceção da primeira. O corpo da torácica ele é mais alto, mais estreito. Já a lombar, conforme vai suportando o peso do corpo, ela apresenta um corpo mais bem desenvolvido, que eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem. Então, perceba que existe aqui um platô, que a gente chama um platô superior, e vai existir um platô inferior, nesse caso é superior por conta da vista. Note que eu tenho aqui um anel cortical bem definido, a gente vai ver mais à frente, então, que existe uma alteração importante que acontece na adolescência, nessa região, tá? E aqui o canal. O disco é essa estrutura anelar aqui, que se encontra entre as vértebras. Perceba, então, a organização dele, né? Ele apresenta um anel fibroso e um núcleo pulposo, que a gente vai abordar mais à frente. Então, é importante se lembrar que só a sobreposição óssea,
não é o suficiente para manter a relação articular. Então, eu tenho ligamentos, como fossem cintas de tecido conjuntivo fibroso, né, em toda a extensão, na porção anterior da coluna. Então, tem o ligamento longitudinal da coluna, o anterior, o ligamento longitudinal posterior. Eu vou encontrar nesse plano, porém, mais posterior ainda, o ligamento amarelo, e a ordem vem, então, entre os processos espinhosos, interespinhoso. Por sobre os processos espinhosos, eu tenho o supraespinhal, o supraespinhoso. Notem que a organização de uma vértebra sobre a outra acaba criando aqui uma abertura, que nós chamamos, então, de forame intervertebral. É por aqui que sair do canal vertebral, eu vou encontrar, então, um nervo, e esse nervo pode sofrer nessa região aqui, tá? Por alterações ósseas, né, dessa região que a gente vai falar, ou por alterações do disco, falha do disco, e geralmente é mais, então, lateral, tá? E paramediana, porque é onde tem mais fragilidade desse ligamento longitudinal. A coluna vertebral, então, como representa bem essa imagem na superfície, ela me ajuda bastante na identificação quando eu quero examinar esse paciente. Então, vejam, na proeminência, que tem esses processos espinhosos, me ajudam muito a identificar que região eu estou. Então, na altura de C7, T1, é a região proeminente. Você pede para o paciente fletir a cabeça, põe o dedo nas duas que estão proeminentes, e fleteando a cabeça, pede para ele rodar a cabeça lateralmente. Você vai perceber, aqui rodou, ela é a cervical, porque ela não está presa. A T1, ela é, então, está presa pela primeira costela, portanto, ela não movimenta. A que movimentou, então, se marca ali como a C7. Abaixo, então, a T1. Logo, outro ponto de referência, então, eu achei o ângulo da escápula aqui, desde que não tenha alteração de escápula alada, traço uma linha imaginária, estou na altura de T7, tá? E aí eu marco e volto contando para ver se bate realmente. Geralmente, também, se não tiver alteração, nessa espinha da escápula eu encontro a T3. E é importante você identificar. Existem algumas canetinhas de cirúrgica, você marca o paciente, acho que vale a pena muito, quando estiver estudando, né, praticar isso, também usar com o paciente depois, você ter certeza que está fazendo, sobretudo quem faz algum tipo de tratamento, por exemplo, acupuntura aqui no dorso, infiltração, vale a pena se identificar. Geralmente o cirurgião faz isso antes de uma cirurgia, então aqui não custa também você identificar. Então, portanto, achei aqui a T7, né? Agora, se eu venho lá, pálpebra crista ilíaca dos dois lados, nessa linha, eu tenho a linha que geralmente é a L4, né? Então, a L4 está aqui, abaixo vai ter a L5, e aí eu volto contando e vou identificar até a T12, tá bom? Então, consigo identificar, pelos processos espinhosos, cada segmento da coluna, inclusive do sacro, nessa região aqui, são a região que mostra aquelas duas depressõezinhas, né? Duas covinhas ali. É uma região muito desprovida de partes moles, então praticamente ligamento e pele. E aí, quando acumula um pouco de gordura nessa região, um pouco ou bastante, pode desenvolver bem essa covinha aqui, é uma referência anatômica para a gente. Bom, a coluna serve também, como nós falamos aqui, olha só, olha a proeminência cervical aqui, olha aqui a altura de T4. Eu sei que quando eu peço para o paciente fazer esse movimento, eu sei que exatamente, eu achei a T4 já marcada, eu tenho aqui exatamente o desenho da margem medial da escápula de cada lado, e eu tenho um ponto de reparo na superfície, onde eu posso identificar quem? Os lobos do pulmão, lobo superior, lobo inferior do pulmão. Também a coluna serve de referência, gente, no exame de imagem, sempre vai ser o nível vertebral para definir o que você está querendo mostrar. Então, está querendo estudar. Geralmente, então, o radiologista ele vai trazer a coluna sempre, o nível vertebral, para que você consiga identificar as estruturas que estão sendo estudadas. Aqui também é importante você identificar, como foi falado, a ausculta, né, a ausculta torácica e exames em geral. Bom, vamos partir para alguns detalhes mais específicos dessa coluna, que são importantes para entender a fisiopatologia do disco vertebral. Muito bem, a coluna vertebral, então, a gente observando esse desenho da esquerda, ela é um eixo, né, ela forma um neuroeixo. Então, tem o crânio e a coluna. Então, esse neuroeixo, eu tenho lá em cima um encéfalo dentro do crânio, e aí se comunica com a extensão do tronco, através da coluna vertebral, com a medula. Então, forma um eixo, um neuroeixo. Esse eixo, então, ele deve conciliar dois imperativos, que são bem importantes, né? Então, mecânicos contraditórios, que são a rigidez, poder manter e proteger esse órgão vital, que é uma das funções do sistema esquelético, nesse caso a coluna, para a medula, né? E também a flexibilidade. Eu tenho que ser rígido e, ao mesmo tempo, eu tenho que ser flexível,
né? Rígido para sustentar o corpo e flexível para todas os ângulos de direção que eu movimento o meu corpo, né? Imagine isso num dançarino. Um dançarino, vou dar um exemplo aí, um dançarino de lambada, que gira muito esse tronco, esse eixo com a pelve. Então, gira muito esse esqueleto apendicular superior e inferior, e aí prendendo a esse tronco, obviamente, a coluna. Na direita, então, ainda na esquerda, percebo que eu tenho aqui, então, dois triângulos, um de base alargada superior entre os nossos, essa região escapular aqui, a cintura escapular, e aí a gente consegue já desenhar mais ou menos aqui uma musculatura importante nessa região. Então, eu tenho aqui o trapézio, né? Vejo nesses pontos de fixação, estou desenhando o trapézio. Então, vejo, um músculo bem superficial no dorso da coluna, no dorso do tronco. E aqui uma outra base, ela com uma base, outro triângulo, com uma base aqui no osso ilíaco e o ápice aqui. Então, percebemos que eu tenho, então, esses dois ângulos, eu trabalho muscular com o rígido. Então, a questão de rigidez pela óssea e a móvel flexível pela musculatura. E, obviamente, que os discos intervertebrais situam-se aí para poder fazer esse meio termo, eles balancear. Vocês vão perceber e entender um pouco mais hoje. Então, a flexibilidade, nesse desenho da direita, do eixo vertebral, é devido, então, à sua configuração de essa superposição de várias vértebras, né, de múltiplas peças sobrepostas, né, e unidas entre si por ligamentos, que nós já falamos, e os músculos. Os ligamentos, então, os longitudinais, né, anterior e posterior, eu tenho interespinhal, supraespinhal, e os zigoapofisários, que a gente não entrou em detalhes, e a musculatura. Muito bem, então essa coluna, se vocês observarem, ela forma um pilar do tronco, né? E aqui, quando a gente compara o corpo vertebral, vocês percebem que o volume de massa óssea é menor do que na região torácica e na região lombar. Percebemos também que algumas curvaturas fisiológicas, né? Então, uma curvatura cervical secundária, já vamos falar disso, uma curvatura primária torácica e uma secundária lombar, tá? Com uma primária sacral. Então, percebemos que as duas primárias, elas são convexas para a superfície do dorso e côncavas para o corpo dessas vértebras, né? E as secundárias se desenvolvem conforme a bipedação. Então, a criança, quando sai do engatinhar, para o movimento de bipedação, de elevação, sustentação do corpo sobre os dois membros. Nesses desenhos, esses cortes, tem uma ideia, então, da coluna vertebral, e está exatamente aí entre 2/3, a metade do centro da região cervical, praticamente o corpo vertebral. Então, a coluna está praticamente 1/3 desse mais posterior, da região cervical. Já aqui no tórax, ela está 1/4, né, desse tórax como um todo, mais voltado para o dorso. E praticamente a metade ela se encontra aqui no abdômen. Então, praticamente metade desse eixo situa-se dentro desse abdômen. Então, vocês podem perceber que os efeitos de gravidade influenciam bastante. Inclusive, pacientes femininos ou que têm alteração nessas curvaturas, né, que são mais retilíneas aqui, não tem essa curvatura bem desenvolvida, o que acontece? A gravidade incide sobre quem? Sobre órgãos pélvicos, e aí pode ter alteração de incontinência urinária de esforço com o tempo, em senhoras, independente de paridade, mas principalmente multiparidade, tem incontinência urinária de esforço por conta de uma alteração da coluna, do eixo aqui de gravidade, enquanto que eu tenho uma lordose aqui, bem desenvolvida, então a gravidade incide sobre a sínfise púbica, porque a pelva ela fica um pouco rodada antero-inferiormente, tá bom? Então, veja como a coluna é um pilar desse tronco e ela serve como um neuroeixo aqui para a comunicação do sistema nervoso central com todo o nosso corpo, com o tronco, os órgãos torácicos, abdominais e os membros, que é o objetivo da nossa aula. Bom, as curvaturas, então, fisiológicas são, inicialmente eu tenho lá a curvatura sacral, né? Essa curvatura sacral, então, ela é uma curvatura primária, assim como a dorsal torácica aqui. Então, existe uma sacral, uma secundária lombar, que nós já falamos aqui, uma lordose lombar, uma cifose torácica e uma lordose cervical. Quem se desenvolveu, então, foi basicamente a cervical e a lombar, essas duas lordoses que se desenvolveram
com a nossa bipedação. Então, perceba nesse desenho esquemático como a coluna suporta todo esse tronco, né, e também mantém relação aqui diretamente com as costelas, né, para formar esse gradil costal. Diante, então, nessa questão evolutiva, é importante falar da filogênese. O que é a filogênese? Então, isso ela é um percurso da evolução da espécie humana, né? Desde dos pré-hominídeos, né, a passagem da posição de quadrúpede para a bipedação, né? Então, ocorreu uma retificação desse corpo com uma inversão, e aí nasceu a lordose lombar, né? Um desenho esquemático aqui nessa região. Vejam, durante a ontogênese, então, quer dizer, o percurso do desenvolvimento do indivíduo, lá é da espécie humana a filogênese, agora da ontogênese é do desenvolvimento do indivíduo. Então, eu desenvolvimento dessa curvatura lombar, perceba no esquema à direita aqui, que eu tenho em um recém-nascido, ela é côncava, né? Então, a lombar é côncava para frente, botaram anteriormente. Já em 5 meses, perceba que eu já tenho agora aqui uma ligeira concavidade anterior, né? Aqui, estão percebendo essa concavidade? Já aqui, aos 13 meses, né? Então já a criança está caminhando, está um pouco mais retilínea. Aos 3 anos, se torna bem retilínea, né? Essa lombar aqui, lembre que eu estava confundindo com o sacral, assim, lombar aqui em branco, chamando a atenção durante a coluna em preto. Então, aqui, ao recém-nascido, 5 meses, 13 meses, então praticamente 1 ano, está caminhando, vejo como a gravidade já influencia, carga de compressão aqui, e vejo aqui em D, então, eu tenho 3 anos de idade, então já está caminhando, está bem definido, e já definindo uma cervical. Aos 8 anos, então, já tem uma lordose lombar bem consolidada, e aos 10 anos de idade, então, adota a curvatura definitiva. Então, veja, essas curvaturas são importantes, essa alteração da coluna, conforme a bipedação e conforme a evolução, o crescimento, né, eles têm centro de ossificação na coluna, em cada vértebra. Pode trazer problemas importantes da coluna, como uma cifose, uma escoliose bem acentuada. Então, a escoliose é uma das questões bem importantes na ortopedia, né? É comum em alguns graus, né? E, logicamente, um grau mais avançado, às vezes, é necessário, sim, a invasão cirúrgica, né? Então, veja com algumas direções que o crânio faz, né, desse neuroeixo, então uma flexão da cabeça cervical, uma extensão da cabeça, né, e aqui os diferentes graus que podem ocorrer, e uma extensão do tronco, uma flexão do tronco como um todo. Eu refletindo a coluna como um todo, aqui em escuro, e que estendendo a coluna, mais comum em ginastas, né. Então, agora, o ângulo que eu tenho de lateralização, então, na lombar é mais ou menos 20 graus que eu vou ter. Deixa eu colocar um apontador aqui. Só um minutinho, por favor. Então, a lombar aqui, ela tem em torno de 20 graus de lateralização, né? A dorsal, que eu inclusive está com dorsal, mas seria a coluna torácica, também 20 graus. A cervical um pouco mais, 35 graus. Então, a inclinação em torno de 75 graus, tá? Inclinação lateral da coluna como um todo. O platô vertebral, então, é imprescindível entender isso, né, para poder saber interpretar depois a discopatia. Veja, o platô vertebral é essa região aqui, platô superior e inferior de uma vértebra, tá? E está aqui em letra M. Eu lhe apresento um filete marginal, né? Esse filete marginal é imprescindível. Toda a margem do corpo, que eu mostrei anteriormente para vocês, já ossificado, é uma ossificação epifisiária, então o local de crescimento desse osso, e forma um anel, então, que se funde ao restante do corpo vertebral, né, em torno de 14, 15 anos de idade, variando um pouco de menino para menina, né, então você, quando tem, então, esse fechamento, essa coluna, ela está solidificada, essa fise está ossificada aqui, nós mostramos uma peça anteriormente. Então, as alterações de ossificação nesse núcleo epifisárias estão muito ligadas a, então, uma epifisite, né, vertebral, a doença de Schauermann. Então, isso é comum na adolescência, tá? Epifisite da coluna. Então, vai lá, está com dor, a criança com muita dor na coluna, vê exame de imagem, não tem nada, o médico tem que pensar e associar com a idade, que pode, o fisioterapeuta, o profissional de saúde tem que estar pensando, então, nessa doença de Schauermann, que é uma epifisite dessa região aqui, não fechou totalmente ainda. Uma agressão muito comum nessa idade do pré-adolescência por conta dos exercícios, né? Hoje cada vez mais os meninos querem esportes de impacto, né? De resposta rápida, desenvolver o corpo, e na realidade deveriam passar por um médico primeiro para ver a indicação e a necessidade.
Bom, nesse desenho aqui, a figura 1.14, percebam um corte aqui coronal, frontal, onde nós estamos olhando as linhas de força desse platô superior. Eu tenho várias linhas, tenho linhas verticais aqui, né, desse trabeculado ósseo, eu tenho linhas horizontais aqui, e tenho linhas oblíquas. Então, são diversos ângulos de linhas de trabéculas ósseas para trazer o que é maior força, né, de suportar a tensão, a compressão, né, em diversos ângulos, porque nós falamos agora que eu tenho uma flexão, uma extensão, eu tenho lateralização da coluna e eu tenho rotação. Então, vejam, a compressão em cima do disco intervertebral e, obviamente, distribui essa carga para o corpo da vértebra. Então, é importante conhecer essas linhas de força do platô, que é superior e inferior. Então, nessa vista lateral aqui, as trabéculas verticais, se organizando aqui, então, as verticais nesse plano do platô superior, se estendendo ao platô inferior, tá? Então, elas formam alguns leques, né? O leque, principalmente, nós vamos encontrar, então, nessas outras trabéculas aqui. Vejam, saindo aqui do platô superior em direção saindo do platô em direção aos pedículos e em direção ao processo articular e também aqui o processo espinhoso, né? Vejam, então, apófise ou ponta, né, processo espinhoso, sai do platô superior para aqui o processo articular, também para o pedículo, processo articular, e para o processo espinhoso. Então, essa é em leque do platô superior. Isso em leque do platô inferior, que é o inverso, tá? O inverso proporcional. Então, sai lá do platô inferior, essas trabéculas, em direção do processo espinhoso, né, e também se expande nesses pedículos aqui para os processos articulares. Agora, nessa imagem, eu consigo visualizar a lateral, que nós mostramos anteriormente, do entrecruzamento desses trabéculas verticais, as horizontais e as oblíquas, criando, então, aí, gente, 3 sistemas trabeculares, né, de grande resistência, por conta das forças de compressão. Então, um ponto de menor resistência nessa história, então, é na base anterior, tá? Qual é a base anterior? Nessa região aqui, tá bom? Então, um triângulo anterior. E aí pode ocorrer o quê? Fraturas, né, de compressão. Uma fratura cuneiforme, quer dizer, em forma de cone, ela, então, sobre o corpo vertebral, vejam, sob um esforço de compressão axial, geralmente 600 quilos para ocorrer isso, a suporta. Então, veja o impacto de compressão, se for medido, dá em torno de 500 a 600 quilos. Agora, pode ocorrer uma fratura de esmagamento, né, um trauma muito comum, acidente automobilístico, né, motociclístico. Então, esse esmagamento, ele, por completo, veja, eu tenho aqui a cortical interrompida e as fibras entremeadas, entrelaçadas, né. Então, veja, o muro posterior acaba todo ele se comprimindo ao outro, né? Então, ele cede, e aí é uma força em torno de compressão axial de 800 quilos. Então, imagine vocês uma fratura em cunha, né, e uma fratura em compressão. Existem vários outros tipos de fratura, que tem relação aí com a distração, e aí envolve ligamentos e outro plano, né, aquelas fibras que formam um leque, então, do platô superior e inferior, junto com os ligamentos interespinhais. Isso é uma outra história, só quero chamar atenção para as vértebras aqui. Então, agora chegamos aqui a uma relação com o nosso disco. Percebemos aqui a divisão de Brugger. Brugger dividiu, então, essa coluna em pilar anterior aqui, né, o corpo da vértebra é anterior, o processo espinhoso é posterior, não? Então o pilar anterior ele desempenha uma função mais de suporte, né? Ela é estática, então tem que ter resistência, força. Já o pilar posterior, que é a letra B, ele mantém então uma relação, desempenha uma função dinâmica. Então aquela dualidade da resistência com a flexibilidade está exatamente essas duas colunas. Lembrando que o nosso disco intervertebral se encontra aqui, né? Então, percebemos aqui, nessa região, tem um segmento superior 1 e um inferior 1, e no meio o segmento 2. Um grande estudioso, o Small, que na realidade frequentemente vão se deparar com laudos de radiologista dizendo nódulos de Small. Então, na realidade, nessa região que ele criou a segmentação. E vejam, então, o nódulo é um segmento passivo, 1, né, que é a resistência, e um segmento motor, então, veja que é posterior, é mais dedicado à flexibilidade. Então, passivo, a própria vértebra, né, o segmento motor, perceba-se tracejado aqui mais escuro, né, em toda a extensão, então esse é o segmento motor,
né, cujo, então, esse contorno está bem delineado, e de anterior para posterior, veja, daqui para lá, considerando, então, o disco intervertebral é um dos elementos do motor, o forame intervertebral é outro elemento, as articulações interapofisárias, ou também chamadas de zigoapofisárias, ligamento amarelo que está aqui dentro, o ligamento interespinhoso. Então, veja, de anterior para posterior, nesse segmento 2, que é o segmento motor, então é onde que eu chamo, então, eu classifico o segmento de 2 de small, o segmento motor, e aqui em cima o segmento passivo, que é a própria estrutura, a vértebra, né, o osso. Então, como é importante entender essas estruturas, entender essa biomecânica, essa relação, para poder entender o disco, para entender as alterações do disco vertebral. Então, as forças de compressão, né, elas apresentam, então, uma articulação interapofisária aqui, a zigoapofisária, é importante, um amortecimento acontece indireto aqui pelo disco e um amortecimento direto pela musculatura aqui em 3. Então, vamos lá. Então, a força de compressão exercida sobre essa biomecânica aqui do disco e das vértebras, e a relação entre elas, então, uma força de compressão. Eu tenho, na articulação interapofisária, desempenha um papel, então, de apoio somente, né? Fulcro nessa região, praticamente, mais apoio. E um sistema de alavanca, que permite amortecimento, então alavanca tanto para anterior para posterior, amortecimento desses esforços de compressão. E aí, esse amortecimento pode ser indireto, quem faz? O disco intervertebral, indireto e passivo. Ele está ali sofrendo compressão, tanto de flexão, quanto de extensão, de rotação ou inclinação. Então, está sendo... ele é um elemento passivo, né? Uma bolinha situada aí entre as duas corpos vertebrais. E o amortecimento indireto feito pela musculatura. Então, nesse caso, é ativo. Então, dependendo da posição, né, o indivíduo assume, por exemplo, quando tem dor, um disco aí comprimindo uma raiz nervosa, ele assume uma posição antálgica, porque a musculatura acaba ajudando para ele poder aliviar a dor. Mas, em condições normais, então, os músculos estão importantes para poder coordenar e limitar esses movimentos, né? Então, são os músculos intrínsecos aí da coluna, os multífidos, os intertransversários, interespinhais, né, os longuíssimos, os espinhais, todos eles participam desse amortecimento, então, indireto, né? Então, tem um indireto é o disco e outro músculo, e o interapofisário, então, ele é o direto. Muito bem, então, nessa imagem aqui, os movimentos de inclinação da coluna. Veja, imagine, cada dessas duas tábuas aqui são os platôs, né? O platô de uma vértebra superior com o platô da vértebra inferior. No meio, essa bolinha representando o núcleo pulposo, aquele núcleo do nosso disco intervertebral, tá? Então, dependendo da força, em extensão, fiz esse movimento aqui de extensão da coluna cervical ou da coluna torácica, ou em toda a extensão da coluna, eu tenho uma compressão nesse plano aqui, né? Então, seria uma compressão lá na coluna posterior, e a tendência é da força ser dissipada para um plano anterior. Na extensão, desculpa, aqui é flexão, perdoe-me pelo erro de digitação mais uma vez, flexão, e aqui a extensão, tá? Então, dependendo do ângulo que é feito, imagina, você apertou aqui, a tendência dessa bolinha desencadear a força para cá, se apertou desse lado, para o outro lado, seria extensão ou flexão. E a rotação. Então, percebam que eu tenho aí, nesse plano sagital, os movimentos de inclinação desses platôs vertebrais entre uma vértebra e outra, sobre o disco intervertebral. Bom, já falamos dos ligamentos, que são importantes, né, para poder prender essas vértebras, formando essa coluna toda. Então, eu tenho aqui imprescindível que podem falhar. Então, vejam, perceba que a extensão do ligamento longitudinal anterior, número 1, ele vem até na metade dessa vértebra aqui, até o corpo da vértebra, né? Aqui o longitudinal posterior, também só no canal vertebral. E aqui o ligamento amarelo no canal vertebral, mas em direção a essa lâmina do processo espinhoso. E aqui o ligamento interespinhoso, entre um processo espinhoso e outro, né? E lá o supraespinhoso. Os dois são imbricadas, essas fibras de tecido conjuntivo fibroso e colágeno aí, são interligados, o interespinhoso e o supraespinhoso. Percebemos, e aí tem a superfície articular aqui é um platô. Notem que eu tenho um núcleo aqui no centro, né? Um centro, uma região periférica, que aí eu tenho, então, um núcleo pulposo e aqui vários anéis concêntricos, né? Que são adjacentes e em diversos ângulos dessas fibras. Então, é o disco intervertebral, aquela bolinha que nós mostramos anteriormente. Então, esse disco, o platô, seria o platô do corpo vertebral
de duas, que situa-se entre duas, na face inferior ou superior de cada vértebra. Nessa imagem bonita, todas do Capandi, um livro ótimo de fisiologia articular. Então, veja, a relação, toda a articulação ela tem uma classificação. Os alunos aprendem na graduação que eu tenho uma articulação do tipo fibrosa, que é um tecido interposto, é tecido conjuntivo fibroso, uma articulação que ela tem um tecido interposto que é o líquido sinovial, então a articulação sinovial confere amplos movimentos, e eu tenho algumas articulações cartilaginosas. Então, essas cartilaginosas, na coluna, essa relação de uma vértebra com outra, com disco entre as duas, eu tenho, então, uma anfiartrose, tá? Então, ela é constituída pelos dois platôs, né? Tanto superior da vértebra superior, que é o platô inferior, e o platô superior da vértebra inferior. E aí, no meio, eu tenho esse disco, né? O disco intervertebral. Então, compartimento, gente, esse compartimento aqui é um compartimento fechado, né? Então, inextensível entre os platôs vertebrais, entre um e outro. Então, esse compartimento é fechado e não é extensível, assim, a grosso modo. Micromovimento existe, sim, por conta das angulações aqui, das flexão, da extensão e dos eixos de angulação dessa coluna, tá? Então, no plano crânio-caudal, superior para inferior, na posição anatômica, então é inextensível os platôs vertebrais de cima para baixo. Então, tem um platô embaixo e em cima, e aqui o disco no meio, e ele é cercado por vários anéis, né? Então, percebemos que essa organização lembra até um anel de casca de cebola, né? Então, a organização dele agora. O núcleo pulposo, gente, ele dividiu esse disco intervertebral, que agora estava nesse plano aqui, vamos dissecá-lo. Então, eu tenho aqui o núcleo pulposo, que é uma parte central, e uma parte periférica são esses ânulos fibrosos, né, ou anéis fibrosos. Então, no centro desse núcleo pulposo, lembra muito bem disco intervertebral, aquele chiclete, o babalu antigo, o chiclete babalu, onde tem uma cauda no centro. Se apertou de um lado do chiclete, a tendência a cauda é explodir para o outro lado. E dependendo do ângulo que você fizer e a força, né, e a tensão naquela região, vocês vão perceber que explode a cauda. É algo muito parecido, muito rudimentar, essa explicação muito simples para vocês entenderem. Então, no núcleo pulposo, eu tenho aí, ele é hidrófilo, tem 88% composto de água, matriz extracelular. Eu tenho ácido hialurônico, eu tenho dermatansulfato, queratansulfato, codroitinsulfato. Então, são os glicosaminoglicanos aí dentro que compõem esse disco. Então, se ele tem 88% de água, guarde essa informação. Então, ele é hidratado, hidrófilo, né? Então, se isso desidratar com o tempo, a tendência é ficar parecido com uma ameixa seca, reduzir o seu tamanho, o seu volume. E essa parte periférica, então, é formada por sucessivas camadas, né, que são fibrosas, concêntricas, e cuja obliquidade é cruzada entre as camadas. Então, obliquidade, direção desses feixes de fibras de tecido conjuntivo fibroso, de colágeno, tá? Então, essas fibras são verticais e oblíquas, né? As verticais mais na periferia, por exemplo, elas são mais verticais na periferia, quanto mais próximo do núcleo pulposo, elas são mais oblíquas para conferir, então, maior tensão, né? Porque vai sofrer uma pressão aqui, esse núcleo pulposo, e ele vai direcionar para algum ângulo. Então, essas fibras estão em ângulos diferentes, né? E paralelas, justamente por isso, tá? Então, vejam, as fibras oblíquas, quanto mais se aproximam do centro, elas são mais oblíquas, mais inclinadas, né? Conferindo, então, um grau importante de sustentação. Então, percebemos aqui uma flexão, né? Posição neutra, uma flexão na cabeça. Isso é importante, até eu trouxe a imagem de propósito, porque é o que mais vemos hoje em dia, né? Não tem nada comprovado. Então, as crianças, a coluna, ela é mais borrachuda, né, que nós expressando, ela é mais elástica, não tem tendência a desenvolver. Agora, imaginem os jovens, né, o jovem, a idade adulta, nessa postura de flexão da cabeça, flexão do tronco, e hoje, vendo o mundo por aqui, inclusive aulas remotas, estudando, redes sociais, a gente fica plugado 24 horas aqui nesse celular. Então, substituindo o livro, mas, enfim, a postura, independência do celular, o livro pode levar. Agora, essa muito mais, você está fletindo aqui a coluna cervical, provavelmente a coluna torácica, né? E olha, na terceira idade, isso, então, é lastimável. O que vai acontecer? A tendência, o vício cada vez mais, eu digo isso porque eu tenho familiares, eu conheço pessoas de uma certa idade que já não tem mais
não tem muita vida ativa, ainda mais nesse isolamento social, se adaptando a isso, e meio que virou um vício, né? E aí, imagine, já uma alteração degenerativa dessa coluna com essa flexão. Óbvio que vai aparecer bastante no hospital com hérnia, né, com dor. Então, vamos falar de algumas correlações anatômicas, ainda lembrando que o corpo das vértebras mantém relação aqui com essas costelas, né? Então, é importantíssimo, aqui não é tão comum, não tem tanta mobilidade, e aí você geralmente não tem muita hérnia nessa região. Então, mantém essa relação. Vejo aqui nas hérnias já lombares, como tem vários músculos, né? Imagine músculos aqui da parede anterolateral saem lá de trás e fecham aqui na frente dos dois lados, né? Musculatura paravertebral aqui, que é importante elemento para a questão da flexibilidade. E perceba, então, essa musculatura é importante, muda a angulação dessa vértebra, aumenta a lordose. Então, aquele indivíduo que tem aquela barriga bem proeminente, e ele, alguns anos, até inclinados com mais tensão para poder manter um grau, né, de uma gravidade, ele sentir, então, a tendência é a extensão desse tronco, porque a barriga puxa para frente. Então, imagine, tracionou aqui, aumentou aqui, pode também ter alteração nesse corpo vertebral. Geralmente, os pacientes com hérnia, então, eles apresentam uma barriguinha. Também a coluna vertebral serve de ponto de fixação muscular, né, como o diafragma aqui, as primeiras costelas, e movimento de alça de balde para as costelas. Então, a coluna aqui é o diafragma, prendeu aqui nas costelas e prende lá no corpo das vértebras, né? Então, veja como é imprescindível essa relação anatômica aqui. A coluna, lembra que dissipa, então, essa força de compressão, exatamente das duas últimas vértebras lombares. E é exatamente aqui onde ocorre essa dissipação dessas linhas de força aqui para os dois membros. Perceba que é muito, e é nessa região que mais acontece, que nós já falamos anteriormente, as alterações degenerativas, né, ou hérnias de disco da L4, L5, que está aqui, né, e a L5, S1 é a primeira. Acaba fusionando aqui, então um ponto de dissipação exatamente aqui. Então, imagina o indivíduo com barriguinha, com pouca mobilidade, a força, o peso de todo o tronco se encontra exatamente aqui, onde vai dissipar. Então, é essa região que nós entendemos, então, de importância, né, dessas cadeias musculares, né, e aí levando essas alterações que é muito comum em indivíduos até jovens hoje, né. Bom, aqui também as alterações de coluna, como havia falado. Lembrar também, então, quando eu estou falando de coluna, os nervos espinhais. Eu falei que era um neuroeixo para vocês, então, vejam, saindo aqui de cada forame intervertebral, né? E aqui nós notamos essa medula dentro do canal vertebral, né, entre as vértebras. Nota que ela vai deixando o nervo espinhal aqui. Esse nervo espinhal tem um ramo dorsal e um ramo ventral. Geralmente no pescoço, o ramo ventral forma, então, os plexos cérvico-braquiais, e na região lombar e sacra formam, então, o plexo lombar e sacro. Então, aqui é um dos focos principais, e outro aqui das grandes radiculopatias. Notem que também esses nervos, tanto cervicais quanto aqui lombares, mantêm uma relação com uma cadeia parasimpática aqui, paralelo ao corpo das vértebras e com seus ramos, então, comunicantes cinzento e branco. Por isso que, às vezes, uma alteração degenerativa aqui, um pinçamento nervoso, pode levar a uma parestesia de quem? Do ramo nervoso que vai lá para frente, ó, a parede abdominal. Parestesia ou dor na parede abdominal, parestesia na genitália, nessa região, então, aqui embaixo, pubiana, e até anal, alterando esfínteres, né? Então, tem alteração aqui, sistema nervoso autônomo, tá? Então, vejamos, a medula espinhal, ela é nutrida, porque essa imagem anterior mostra claramente ramos que saem aqui da aorta, são os ramos intervertebrais, né? Os ramos intercostais no tórax, e ela envia vários ramos, então, e desses ramos aqui, ela vai enviar um ramo para o nervo espinhal, que, por sua vez, vai nutrir a medula. Então, a medula espinhal, ela tem aqui, na sua anatomia, tem uma fissura anterior e dois sulcos aqui posterolaterais. Então, a fissura anterior vai ter uma artéria espinhal anterior e duas aqui são as posteriores. Então, veja como a artéria espinhal ela é muito mais expressiva, ela nutre praticamente 2/3 de cada hemimedula, né, em relação a esse ramo dorsal aqui. Então, veja, é imprescindível também que nós tenhamos essa noção, quando se fala em nervo espinhal, nessa região aqui na altura de T9, T10, geralmente T9, essa artéria intercostal posterior,
que vai deixar os ramos, que nós chamamos de radicular anterior e posterior, quer dizer, segue para a raiz nervosa espinhal anterior e posterior. Então, aqui nessa região T9, ela vai formar uma artéria, aqui, mediana anterior, que nós chamamos de artéria de Adamkiewicz. É importantíssimo saber dessa artéria, por conta, de vezes, de umas cirurgias vasculares, onde que pode trazer o êmbolos, alterar essa irrigação da medula e o indivíduo apresentar parestesias, né, ou perda de força. Isso é muito importante numa cirurgia, então, observar uma cirurgia de grande porte na região da aorta aqui, em aquelas aneurismas de aorta, né? Então, é importante saber. Então, vejam, a medula ela é nutrida, veja, lá de baixo da aorta, os seus ramos finais, ilíaca vai emitir raminhos para a região da medula. Eu tenho aqui a aorta na porção tóraco-abdominal, então também tem ramos, aqui as intercostais, e lá em cima dos ramos, dos ramos cervicais também vai nutrir a medula. Então, vejam, eu tenho diversos pontos de nutrição cervical, né, da aorta são em 2 pontos, e um lá embaixo da ilíaca. Então, sempre sendo a aorta, os ramos intercostais aqui, em cima no tórax, e lá embaixo ramos lombares, cá em cima ramos cervicais. Bom, a medula está aqui, olha o nervo espinhal nosso, colega, e que sofre muito, então, com as hérnias. A gente já está chegando nesse foco. Aqui um desenho muito legal do Carlos Machado, como eu havia falado para vocês, então ele mostrando, então, o disco intervertebral com uma vértebra aqui em vermelho e uma outra em lilás, mostrando uma relação da articulação zigoapofisária, e lá os ramos, né? Então, nervo espinhal com ramos dorsais, que vem para essa região para inervar aquela musculatura paravertebral e também a articulação aqui, zigoapofisária, né? Agora, num corte, percebemos essa relação aqui, e aqui embaixo o disco e seus anéis, como já havíamos falado. Então, nessa imagem, lembrando que a medula tem os tractos ascendentes e descendentes, e aqui o nervo espinhal, estou frisando bastante. E numa imagem de ressonância, nós conseguimos evidenciar aqui claramente, né? Então, a medula e aqui a saída dos nervos espinhais, naqueles pedículos que, na realidade, vão se formar entre uma vértebra superior e inferior, criando um forame intervertebral. Nessa imagem, claramente, aqui, nós visualizamos o que foi mostrado anteriormente. Então, aqui, o nervo espinhal. Lembrando, então, que eu posso ter resposta visceral aqui, eu posso ter alteração de esfinteriana, na lombar, e eu posso ter a dor na região da musculatura, né, dor lombar, e a dor que se irradia para esse nervo ventral, que forma o plexo lombosacro, e aí a inervação, então, do membro inferior. E esses ramos comunicantes isentos, aqui da cadeia paravertebral, para todos esses órgãos. E é aqui que se ampara a acupuntura para tratar alguns órgãos aqui, gente, gástricos, mexendo no ramo dorsal do nervo espinhal, que mantém uma relação anatômica, que vai fazer uma sinapse na medula, e tractos ascendente e descendente, e uma resposta relaxando aqui a dor, e lá a resposta visceral. Bom, essa imagem aqui agora mostra claramente o que a gente vê numa radiografia, isso aqui. Então, um forame intervertebral, que às vezes ele está meio apagado, por conta das alterações, que nós vamos falar, então, as alterações degenerativas do disco ou da própria vértebra, comprimindo aqui a raiz do nervo espinhal, esse nervo espinhal aqui, tá? Então, vejamos, aqui eu tenho uma extensão, né, mostrando aqui uma flexão, olha a posição do disco. Estou chamando bem a atenção de novo para o disco aqui. Então, vejam, nas 2 regiões que eu falei, vocês têm 2 intumescências, né, do plexo cervical e braquial. Agora, prestar atenção aqui na região cervical, eu tenho praticamente os nervos saindo, espinhais, saindo no plano horizontal, que vai assumindo uma posição mais oblíqua aqui nos torácicos, e notem que a medula, ela se desenvolveu, então lá na idade fetal, ela estava em todo o canal vertebral, até aqui embaixo esse cone vermelhinho. E aí, com o tempo, houve um crescimento na vida intrauterina muito grande do sistema locomotor, e a medula foi se adaptando, ela não acompanhou esse crescimento, ela foi se adaptando. Então, vocês percebem que aqui os nervos espinhais são mais curtos, e aqui na região lombosacra, esse lilás e vermelho são mais longos. Então, se vários aqui dentro do canal vertebral, nós chamamos, então, de cauda equina. Então, portanto, vocês vão perceber que eu tenho aqui, veja, uma hérnia lá na altura de T12, L1, estou pinçando um nervo aqui, praticamente, digamos, T10 ou T11, estou comprimindo as ramos aqui de L2, L3, L4 lá em cima. Então, nesse desenho esquemático aqui à direita, mostra a hérnia. Então, ela pode ser uma hérnia paramediana, mediana ou lateral, né, foraminal. Então,
Então, vejamos aqui, por exemplo, aqui dando o exemplo das cores. Eu tenho a caldequina, então, na altura de L, o disco intervertebral de L4 para L5, e aqui L5 para S1, nós percebemos que no L4, L5 vai pegar somente uma raiz aqui, tá? De L4. Agora, aqui embaixo, né, eu vou pegar uma raiz de S1. Agora, se eu tenho uma hérnia um pouco mais central, mais mediana, essa ela é mais paramediana, então, se eu tenho mais central, eu vou pegar as raízes tanto de L4, quanto de L5, quanto de S1. Né? Então, quanto mais mediana, gravem isso, ela pega mais ramos nervosos, tem uma resposta mais acerbada, enquanto ela pega somente mais paralaterais, são radículas. Então, vou ter uma região de um dermátomo doendo, né, ou uma região nervosa com essa incompetência. Então, em maior aumento aqui, mais uma vez chamando a atenção, então, se eu tenho mediana, eu vou ter uma compressão, que é esse caso aqui, então, de ramos de 2 segmentos, né, um superior e inferior, ou até mais outros superiores. Por exemplo, estou pegando aqui de L4 a L5, então, vejam, eu estou pegando ramos lá de cima, estou comprimindo exatamente aqui. Já as paramedianas, eu pego somente um segmento, tá? Então, esses dermátomos são importantes, a gente vai frisar que alguns aqui na ortopedia mudam um pouco, a gente respeita, então, a AGE, a Associação então, Internacional de Anestesiologia. Veja os ramos dorsais aqui, então, já falar desses cutâneos aqui mais à frente. Os mais importantes no tórax, então, é o dermátomo de T4, né, na linha dos mamilos, T7 no processo tifoide, T10 na região da cicatriz umbilical e na virilha T12. A partir daqui a gente vai ver que muda um pouquinho para nós, né? Bom, também é importante a relação, já que falamos da coluna como um todo, da punção lombar. A punção lombar, então, acontece abaixo de L2, ela não pega a medula, que a medula, o cone medular chega na altura de disco intervertebral de L1 para L2, né? Então, no L2, só tem o saco dural, né? Só tem aquele saco dural com a cauda equina. E fura o ligamento longitudinal, supraespinhoso, se for bem no plano mediano, o supraespinhoso, interespinhoso, o ligamento amarelo, até chegar no saco. Né? Às vezes tem que ser uma punção paramediana ou anestesia. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas existe então, uma correlação, já você pode encontrar na internet, o nível da lesão, né, e os seus efeitos. Então, vejam, quanto mais alta a lesão, né, uma fratura ou uma hérnia, pode ter resposta, e sobretudo se for mediana, compressão da medula, então tem uma resposta para a tetraplegia, para os 4 membros. Se for para a mediana, somente para a região daqueles membros, né, a lateralização de um dos membros superiores, né, e dor local. E aqui, então, não vou entrar nesse detalhe, mas eu posso passar isso para vocês depois. Bom, a hérnia de disco vertebral, só para a gente não atrasar muito, a fisiopatologia. Veja, então, nessa imagem, claramente, olha aqui, eu tenho aqui uma flexão do tronco, e aqui tem uma extensão. Na flexão, então, que é essa posição aqui, então imagina um indivíduo que vai se agachar para pegar um peso. Em vez dele se agachar mesmo, literalmente, usando a força da musculatura da coxa, ele somente inclina o tronco e vai pegar o peso, uma lata de lixo, uma caixa com peso de livros, e aí ele fez uma flexão, né, aproximando aqui o platô inferior de uma vértebra superior com o platô superior da vértebra inferior, levando então a compressão desses anéis concêntricos e o núcleo pulposo tensionando posteriormente, né? E já o inverso, então, é proporcional aqui no caso da extensão. Mas geralmente o problema acontece mais na flexão, onde eu tenho então uma herniação, uma protusão para posterior, para esse canal aqui, ou para essa região onde sai o nervo, ou para o canal medular. Então, uma lateralização, ele vai inclinar, né? Eu vou carregar uma mochila muito pesada sempre para um lado da coluna, então eu posso trazer uma alteração, uma inclinação, a força nessa região e a compressão para o disco para um lado. Também tem um componente aqui também que vai gerar dor, que é um ligamento e musculatura interespinhal, né? Veja, então, aqui, se eu tenho a compressão da flexão, eu vou projetar uma protusão, uma alteração, lesão daquelas lâminas até a nossa herniação, né? E aqui é o desenvolvimento desse nervo. Então, a compressão com o tempo. Lembrando que aqui eu tenho um núcleo pulposo que é extremamente rico em água, né? E se ele desidratar, então a tendência de romper aqui. Desidrata não somente ele, mas também as fibras aqui. E aí, às vezes, pode acontecer, então, pela compressão, uma ruptura parcial desse nervo. E aí eu posso ter até um sequestro aqui. Então, aqui uma protusão, aqui tem uma extrusão, e aqui, na realidade, tem um sequestro já de um fragmento que pode ser sequestrado para o canal medular.
Então, esse é um desenho bem simples, bem didático, eu vi na internet, mostrando o que nós temos de alteração com a idade. O que é o bico de papagaio, vulgarmente falando? Então, são esses lábios ósseos aqui, né, exatamente naquela cortical, né, que nós falamos anteriormente. E aí cria como fosse lábios como fosse vela derretida, né, formando osteófitos. Esses osteófitos podem ser bem mais protusos, lembrando um bico, então, de papagaio. Então, são osteófitos, ok? E tem os sindesmófitos, também pode ocorrer a partir, então, daqui do disco intervertebral. Notem que posso ter uma de disco, então, por uma compressão, veja, tem uma desidratação de um disco intervertebral, ele vai desidratando, diminui a sua altura, né? E aí pode comprimir, e aí ser extruso ou protruso e comprimir uma raiz nervosa. Então, eu tenho aqui uma hérnia de disco. Tá? Então, essa é outra imagem neta, clara, né? Mostra aqui esses pontos aqui desses osteófitos, né? Se unindo, formando os bicos, né? Literalmente bico de papagaio. Então, formando às vezes até uma coluna de bambu pode ocorrer. Então, ela fica bem estruturada nesse plano. E se é posterior, comprime raiz nervosa. Nessa imagem mostra um esquema, então, dessa fisiopatologia. Veja, então tem um disco aqui, ele pode romper para algum plano, romper tanta pressão para aquelas lamelas fibrosas, aquele ânulo fibroso, e aí projetar, formando aqui uma protusão discal somente, né? E aqui pode ser, então, já essa hérnia de sua protusão, que tem uma extrusão, né? Ou às vezes ela pode ser sequestrada local, ou principalmente para o canal. Aqui eu trago uma urgência, então, médica, nessas situações que são aquelas dores horrorosas, em que o paciente não suporta analgésicos comuns, tem que lançar mão de opiáceos, né? Às vezes até de bloqueio anestésico. Bom, então a fisiopatologia acontece da seguinte forma: eu tenho um disco normal, né? Então ele tem uma altura, porque ele é hidratado, e aí na primeira fase ele apresenta um abaulamento aqui, ele está um pouco já desidratado, e tanta compressão, agressões constantes, diárias, microlesões, e aí eu levo um abaulamento. Depois do abaulamento, que está dessa região, eu vou ter uma protusão, que é essa elevaçãozinha aqui. A terceira fase é a herniação, né? Então, a herniação total, então a fase 3. E aí pode ocorrer aquele que eu falei agorinha para vocês, que é o sequestro de um fragmento. Então, você tem um abaulamento, uma protusão e uma extrusão, que é a hérnia de disco ou o sequestro. Esse é o desenho esquemático, também bem mais interessante. Claro, para ficar para vocês isso. Então, disco normal, degenerado, desidratado. Aqui eu vou ter uma protusão discal, né? Depois eu vou ter uma extrusão, né? E aqui embaixo eu posso ter um colapso, o disco desidratado, né? Colapsou. E aqui ele já começa a formar, então, esse disco degenerado, formar sindesmófitos e os osteófitos aqui, o famoso bico de papagaio. Então, geralmente são as vértebras lombares mais baixas, mas as cervicais também podem apresentar. Então, veja, as alterações podem ser também nessa região aqui, confundir o médico, uma hérnia, uma osteoartrite, né? Posso ter alteração degenerativa da coluna, como nós falamos, no caso aqui uma cervical, uma herniação de disco, né? Ou uma estenose vertebral. Então, são várias situações e o médico tem que saber identificar isso. Então, alterações degenerativas são os osteófitos, nós já falamos, e a formação, então, aqui de hérnias. E aqui uma peça, né, mostrando os osteófitos in situ, peça fresca, né? Como elas se adaptam. E aí são estruturas rígidas que comprimem a raiz nervosa. Podendo ter, então, alterações de artrose, a oncoartrose, o osteófito comprimir, inclusive, a artéria, gente. Então, a artéria aqui vertebral na região cervical pode ser comprimida sim. E aí, como já havia falado, irritação da articulação, nervo pinçado ou herniação. Aqui na formação, essa hérnia apresenta, então, um abaulamento, saiu daquele centro, aquele núcleo, fez um abaulamento. Esse abaulamento fez uma protusão aqui na superfície já vem rompendo as lamelas. E a formação da hérnia de disco, então, já tem uma hérnia extrusa, e aqui um sequestro para o canal. Aqui já esses dois casos são mais graves, esse principalmente, né? Então, isso é imprescindível. Aqui eu tenho uma hérnia. Essa hérnia, ela é o quê, gente? Ela é uma hérnia protrusa, ela é uma hérnia extrusa. Veja, aqui eu tenho aqui eu tenho uma extrusa, né? Aqui só tem um abaulamento, uma projeção. Vejam, duas vértebras, então tenho aqui um abaulamento, né? E uma protusão, e aqui já tem uma hérnia, uma extrusão. Então, nessa imagem não conseguimos visualizar um sequestro. Então, protrusa, extrusa, né? E a sequestrada. Aqui os dois esquemas. Então,
a protrusa somente na superfície, a extrusa, então, já se projeta como um todo, e a sequestrada. Aqui, mais uma vez, um desenho esquemático de vista superior desse platô, né, os anéis fibrosos, olha o disco se protuindo, geralmente para essa região paramediana, ou foraminal, a extrusa e aqui a sequestrada, né? E aí tem um percentual. O que mais acontece? Então, em 90%, nesse caso aqui, 96%, sequestrada, essa região foraminal aqui. Em 41%, protusa, e a extrusa em 70%, tá? Então, veja, a degeneração acontece em 13%. O que mais acontece é a extrusa mais foraminal, sempre essas paramediana ou lateral, posterolateral, são essas duas aqui que mais acontecem, né? Então, aqui uma imagem clara disso, dessa hérnia discal comprimindo a raiz nervosa, por isso a dor, né? Então, veja, quais são as regiões? Então, se eu olhar aqui o corpo da vértebra, tem 1, 2 e 3. Então, vejam, o número 1 é equivalente, o número 2 é equivalente, então, aqui em azul. Aqui eu tenho a medula, lá tem o disco. Se for nessa direção aqui, eu tenho uma região central. Então, ela é mediana. Aqui, essa zona articular é uma paramediana. E aqui em verde, então, na região do nervo, aqui no forame intervertebral, eu tenho uma região foraminal, né? E a posterolateral, que é esta extraforaminal. Então, essa região aqui, nós sabemos que ela é o quê? Desprovida de ligamento longitudinal, que dificultaria sair dessa hérnia. Agora, nesse ligamento longitudinal aqui posterior, então não é tão comum acontecer aqui, mas dependendo de cargas compressivas, traumas, né, pode ocorrer nesse plano e comprimir a medula, tá bom? Então, mas não é tão comum. Mais comum é exatamente essa aqui, a foraminal, ou também chamada de vértebra paramediana, tá? Muito bem, então veja aqui, esse é um exemplo claro de uma foraminal, está na foramina, comprimindo aqui esse nervo, exatamente aqui, essa é uma foraminal, tá? Então aqui uma paramediana, e aqui, se fosse mais lateral, seria então uma foraminal, tá? Então vejam, aqui mais um esquema daquilo que nós falamos, a região cervical, como é mesmo nível, né? Se tem uma hérnia cervical entre C6 e C7, eu vou comprimir, então, essa foramina aqui de C6 e C7, tá? Bem específico. Agora, se eu tenho lombar, então eu posso ser, se for lateral, eu pego somente L4 e L5, né? Só L4. Se eu for mais paramediana ou mediana, paramediana, eu vou pegar, então, raiz que vem lá de L4, de L5 para baixo, tá? Bom, aqui a nossa medula, né? E aí, o primeiro sinal do paciente é a lombalgia. Pode ser uma lombalgia inicial, trabalho forçada, mais comum na lombar, e na cervical, então, trazer radicopatias, normalmente mais à distância, uma dor irradiada, uma parestesia, choque nessa região, tá? Ou até no ombro. Então, falando de hérnia de disco vertebral, vamos rapidamente. Aqui, olha a formação então, de osteófitos, lembrando quem, gente? Lembrando o bico de papagaio. E aqui numa vértebra cervical, olha esses pontos, né? Esses pontos aqui proeminentes. São, então, a formação desses osteófitos. Percebam que já tenho aqui esses pontos esbranquiçados também são formação de sindesmófitos, né, e de osteófitos. E aí o espaço aqui intervertebral está reduzido. Notem dessa vértebra e olha essa outra vértebra, né? Então aqui eu tenho essa alteração. Aqui nesse caso, claro, né, uma alteração então de C4, C5 e C6, né? Principalmente C6 e C5 são bem mais comuns nessa região, porque é um ponto mais livre da coluna. Vejam aqui um osteófito grande, né? Aqui bem grande, formando um bico de pássaro. Imagine um pássaro aqui, um sinal do bico de pássaro. Então, por isso chamado de osteófito, e não bico de papagaio, mas a população em geral conhece com esse nome, tá? Então, não é só na lombar, na cervical também aparece, tá? Então, os exames de imagem, então, mais a gente utiliza bastante. Nós temos aí, então, a ressonância, né, mais padrão ouro para a medula, para poder ver a hérnia, também a tomografia serve, e numa emergência, a radiografia, você vê alteração radiográfica, como nessas imagens aqui, já pode imaginar o que está acontecendo com o indivíduo. Fez um teste simples, dando um Spurling, né, ou uma distração, você vai perceber que esse indivíduo tem, então, uma alteração. Mas agora, aqui em detalhes, até para documentar, é importante. Então, tem uma ressonância, só para relembrar rapidamente, ela tem ponderação em T1 e T2. T1 marca mais gordura, parece mais brilhante na imagem, né, tem alta intensidade de sinal, e é ideal para ver partes moles e gordura,
tá? Já em T2, então você vê, é mais escuro, né? Então, para líquido, para água, e parece relativamente, então, mais escuros. E é uma baixa intensidade, onde é mais claro a alta intensidade, mas muita luz, e aqui baixa intensidade. E aí eu tenho líquidos e patologias, tumores, inflamação, inclusive alterações discais, né? Eu vejo aqui uma ressonância mostrando o que, gente? Ali não conhecia as vértebras, identificar as vértebras, né? Notem que eu tenho aqui um abaulamento entre L4 e L5 de um disco, comprimindo essa região esbranquiçada, que é o canal, aqui o saco dural, tá? Então, L4, L5, uma protusão. E aqui os discos estão mais escuros, né? Naquela ponderação que nós falamos. Então, veja, aqui em T1, eu tenho o cone medular, né, na altura de L2, e aqui embaixo esbranquiçado, né, o canal, então, o saco dural. Percebam aqui, nessa altura, praticamente ele não aparece, já em T2, né, T2 é mais escuro, né. Agora, vejam aqui o abaulamento, né, a vértebra L4, os dois lados, olha o abaulamento aqui em T2 e olha o abaulamento em T1. Em T1 fica bem mais visível, né, nós conseguimos evidenciar bem essa protusão discal. Então, isso é importante para identificar. Então, é sempre olhar a imagem, não ficar preso, dependente do laudo do médico, né? Isso é importantíssimo. Vamos adiantando. Então, também, não só para hérnias, alterações de vértebras, né? Como tumoração, é importante que tenha algumas protusões discais, mas eu tenho uma alteração aqui importante. Eu tenho tumoração, então é importante você saber identificar. Ou, às vezes, uma fratura, né? Uma fratura por compressão e uma listese, uma anterolistese, uma vértebra cervical, veja, o próprio elemento ósseo pode comprimir com ligamentos aqui o canal vertebral, né, trazendo uma clínica exuberante, né, nesses casos, e aqui uma lombar. Então, veja, eu tenho uma L4, uma L5, né, então uma anterolistese aqui, uma listese, um escorregamento da vértebra, né, e com fratura da vértebra inferior, lógico, e uma compressão no canal, então uma emergência ortopédica. Então, aqui em ressonância, o que é uma hérnia protrusa? Então, o disco está protruso. Olha aqui, o disco está aqui, bonitinho, vejam essa projeção aqui, essa projeção paramediana, aqui o canal vertebral, canal medular, né? Então, seria essa imagem aqui, isso aqui um corte axial e aqui um corte sagital. Então, percebemos algumas protusões, né? E aqui uma extrusão. Percebam aqui, nesse plano, tá? Então, protrusão, desculpa. A extrusa, ela está bem mais proeminente aqui em T1, percebemos, né? Num corte. Então, vejam, ela se encontra exatamente aonde? Está comprimindo aqui, gente, veja, o nervo, né? Então, uma foraminal aqui, ó. Então, uma extrusa, ok? A hérnia discal migrada ou a sequestrada, vejam, ela se projetou, ela obstruiu, fez uma estenose do canal. Então, isso é complicado. Vejam aqui, ela exatamente nesse plano. Então, isso não é um sinal bom, tá? Hérnia disco da coluna cervical, então, é preciso lembrar, gente, para poder fazer o exame, já estamos na reta final da nossa aula, eu preciso falar de novo da anatomia, como é importante. Então, o nível neurológico a ser examinado em C5, ele vai trazer, então, a questão motora para uma abdução na elevação do braço lateralmente, e eu tenho um reflexo bicipital, né, e a sensibilidade fica exatamente nessa região lateral aqui do braço, né, então, anterolateral do braço. E a força testada aqui é no bíceps, tá, C5. O C6, então eu tenho também motor de flexão, tenho flexão aqui agora, o C5 ele tinha flexão e motor abdução, né? E aqui eu tenho só flexão, e tenho a extensão, né, flexão do antebraço e extensão do punho, então é inervação desses músculos. O reflexo é esse reflexo C6 aqui, que é o estilo radial aqui embaixo, no punho, e a sensibilidade, então, ela se estende para essa região aqui, dorsolateral do antebraço, se estendendo para o primeiro e segundo quirodáctilo, né? Vejam, o C7, então, o motor é extensão, e flexores do punho, e extensores dos dedos. Veja o reflexo, então, o tricipital, o reflexo aqui de C7, né? Onde ele vai fazer uma extensão, e a sensibilidade é específica para o terceiro dedo, então, na face volar, o terceiro dedo da mão, tá? Já isso é o C7, o T1, que nós não temos vértebra C8, tá?
Então, seria T1. Lembrando que os nervos cervicais, então, ele sai, o primeiro nervo cervical sai acima da primeira vértebra cervical. Por isso, quando eu chego abaixo de C7, eu estou com o nervo C8. Então, a primeira vértebra abaixo é o T1. T1, então, estou testando o motor, os músculos intrínsecos, os interósseos, são intrínsecos da mão, na abdução e na adução. O reflexo não existe para esses músculos, né? E aqui eu tenho a sensibilidade, então, já é T1, nessa face, né, aqui do cotovelo, medial do braço, do face cubital, e até a região metade do braço. E o C8, né? Então, a sensibilidade eu tenho, o C8, o nervo, e seria, então, o dos quarto e quinto dedo da mão, na face volar da mão, aí, do quarto e quinto dedo da mão. Aqui um esquema do Neto, chama a atenção novamente, então, aqui o reflexo bicipital, estou testando C5, né, força da decisão deltoide, o braquio radial aqui, tem o C6, flexão do bíceps, né, vejo a região de dermátomos, eu tenho aqui o tríceps, então, C7, né, então, pegando aqui, principalmente esse dedo, vocês vão perceber que eles vão trazer variações, e o C8 para a face volar do quarto e quinto e dorso dos dedos, né? Aqui um desenho esquemático, né? Novamente disso, ok? Bom, é importante avaliar sempre o grau de força, né? Esse grau de força, esses pacientes que relatam sensibilidade, então tem que ser avaliada, e o grau de força. O grau de força é importante, é de grau 0 a 5, então tem o grau 0, ausência e contração nenhuma, totalmente atônico. Grau 1, ele tem uma contração muscular, mas sem movimento, então eu tenho o grau 2, uma eliminação, tem movimento com eliminação de força e gravidade. Grau 3, ele vence a gravidade. O grau 4, contra a gravidade, então tem alguma resistência ao exame. E grau 5 é um movimento normal, gravidade, vence a gravidade e a força. Então, imagine, é de ficar preocupado quando você tem de grau 3 para baixo, tá? Bom, então aqui a compressão, né, cervical, e aí o problema está aqui, e se desenvolve a dor para cá, e a dor e a parestesia, e também o quadro de perissensibilidade. Então, veja, a compressão aqui, e aí você tem lá para aquela região a distância. Então, sempre, gente, uma dor no ombro, às vezes não é no ombro. Investigue a coluna cervical, tá? Mão, tem que fazer cotovelo, punho, tem que sempre fazer diferencial com símbolo compressiva dessas raízes terminais, aqueles plexo braquial, podendo passar, porque passam regiões de túneis osteofibrosos e acabam sendo comprimidos também. Aqui uma imagem mostrando uma via de acesso, né, que pode ser anterior ou anterolateral da coluna, como assim a posterior. Então, tratando aqui o disco. Então, o objetivo não é cirurgia, mas só para falar para vocês, existem alguns acessos. Então, já falamos dessas alterações aqui das cervicais, visível numa radiografia, já posso imaginar com o teste, né, do Spurling, que esse indivíduo vai ter dor. Nota que, além da alteração, tem uma listese, né, dessas vértebras. Então, tem uma oncoartrose. Uma ressonância, mostrando aqui duas protrusões cervicais, né, aqui mais evidente, já trazendo uma alteração, sinal radiológico aqui, na medula de alteração, né, de alteração inflamatória, e aqui já com o início de uma estenose medular. É importante lembrar também, então, que alguns pacientes reclamam de alteração na deglutição. Tem que lembrar que exatamente colado ao corpo das vértebras anterior da região cervical, eu tenho a musculatura da faringe e do esôfago. Então, às vezes, o indivíduo refere uma disfagia e não custa nada fazer uma radiografia, isso vai identificar, né? Isso aqui, gente, osteófitos, né? Secundária, então, compressão cervical, pode ocorrer, ou uma massa tumoral mesmo, né? Então, ou veja aqui, já a formação de algumas placas, né? Então, uma disfagia importante, né? Já formando placas, uma coluna de bambu aqui, então, dificultando bastante, trazendo dores, além de disfagia, né? Então, idiopática, olha essa coluna bem já estruturada, a coluna de bambu, o ligamento todo, já formam-se desmófitos, né? E osteófitos. Então, o indivíduo não tem mobilidade nessa coluna. E trazendo uma anquilose. Então, o resultado final disso chama-se anquilose. Tá? Aqui, mais uma vez, chama a atenção agora a ressonância, mostrando as hernias, protusões. E aqui uma extrusão. Veja, é óbvio que a clínica é muito mais exuberante do que esses casos aqui. E aí, para esse caso de disfagia, faz um teste, o teste da compressão mecânica, deglutição, para ver se é uma hérnia ou pode ser uma massa, né? Então, se for
uma dessas estruturas pode alterar aqui essa deglutição. É importante fazer a radiografia. Também é importante fazer uma manobra de Dix-Alpike, paciente deitado, inclina a cabeça, né, pendular na maca, roda para um lado, roda para o outro, e ele pode ter alteração, então, de equilíbrio, né, tontura, por conta de compressão dessas alterações aqui ósseas, né, os osteófitos, comprimir a artéria, levando então a compressão arterial e trazendo tontura. Às vezes tem senhoras que vão pendurar a roupa no varal, ficam tontas e caem. E vai verificar, não tem alteração de pressão, mas tem uma oncoartrose, tem alterações degenerativas e comprime a artéria nos movimentos do pescoço, uma vez que a artéria vertebral passa dentro do processo transverso das vértebras. E aqui, então, sempre o problema está aqui, mas a radiação é a distante. Por isso, radiculopatia, tá? Então, doenças da raiz, por conta de uma discopatia ou alterações degenerativas. E aqui os dermatos, nós já falamos, como é importante saber, o dermato vai saber a região onde se acomete. Aqui é um via de acesso posterior, né, para a instrumentação na coluna, exatamente no processo, na linha mediana, é o processo espinhoso, onde se disseca toda a musculatura, né, paravertebral, afastando lateralmente, e aí você tem o acesso direto para a vértebra. Esse é o teste mais simples que tem, então, para a avaliação da coluna cervical. O paciente, você faz, então, tem uma dor na região cervical, uma dor aqui no ombro, o paciente sentado, questão de segundos, posição ereta, o paciente comprime a cabeça, né, em direção à coluna, e aí você lateraliza para um lado, depois para o outro. Se a dor for local aqui na coluna, pode ser uma osteoartrite, uma alteração inicial aqui ainda. Agora, se a dor se irradia para um membro, para um lado, então aquele lado provavelmente se tem uma alteração já de compressão radicular, tá? Ou por osteófito ou por hérnia de disco, né? Então, e se você, depois desse teste, né, que chama-se Spurling, então o teste Spurling é o teste de compressão. O teste de distração é você apoia na posição ereta a mandíbula e a região occipital e traciona. Então, o paciente vai relatar que houve um alívio. Você faz o Spurling, que é provocativo, e faz a distração, então, que é de alívio, né, da dor. E aí, o Spurling traz isso aqui, gente. É uma dor aqui, uma dor reflexa, né? Então, uma irradiação para membro. Então, tem pacientes que sentem isso sem comprimir, sem fazer o teste. Alguns já contam você, tem uma dor, parece um choquinho que corre aqui, já está dizendo para você que tem aí uma radiculopatia. Outro teste importante para verificar, nesse caso, na cervical, aumenta a pressão intratecal, seria o teste Lhermitte, só para diferenciar se o indivíduo tem uma alteração com outros exames, né, uma meningite na história, diferenciar de uma radiculopatia. Então, aqui outra via de acesso, né, para poder instrumentar e tratar cirurgicamente essas hérnias, né. Outra forma aqui, retirando o disco, né, então, herniado aqui, uma cirurgia minimamente invasiva. Hérnia lombar, então, vejam, é importante o nível neurológico. L4, nós sempre falamos, então, que L4 e L5 são mais problemáticas, né, lembrando que o plexo começa em L2, L3 e L4, eu vou ter o nervo obturatório, L2, L3, L4, o nervo femoral. Então, vem para a região anteromedial da coxa, esses dois. Já L4, L5, S1, S2, S3, eu tenho as raízes que formam o nervo ciático, esse grande nervo que sai da região da pelve, posterior à região glútea, e se estende até a fossa poplítea e se bifurca ali, e vai estender as terminações nervosas até o dedo do pé. Então, vejamos, L4, nível neurológico, então, ela é importante motor para o tibial anterior, né, que faz a dorsiflexão do pé. Então, dorsiflexão e inversão do pé. O reflexo é o reflexo patelar. Então, reflexo patelar ausente ou hiperreflexivo, eu estou analisando o nível vertebral de L4. E a sensibilidade, então, é essa região dorso-medial, tornozelo e pé. Já o L5, então, o nível neurológico motor dele, então, é extensor do hálux, né, extensor longo do hálux. E o reflexo, então, não tem. E vejam, aqui a sensibilidade, então, o dorso de todo o pé e os dedos, ok? Então, a sensibilidade tem que ser testada. Já S1, o nível, então, de S1, o motor, os músculos fibulares, longo e curto, então, a inversão do pé, né? A eversão do pé, e o reflexo é o reflexo tricepital. Então, estou avaliando S1. Então, vejam, L4 é o patelar, né? E lá embaixo, esses dois são os principais, é o L4 e o S1. O S1, então, é o reflexo aquileu, ou do Aquiles, ou reflexo calcanear. A sensibilidade, então, dorsolateral aqui, maléolo do
desse pé. Então, L4 medial, anterior L5, S1 dorso lateral. E lembrar que não podemos esquecer de alguns testes, né? Já que está avaliando, se às vezes o paciente está desacordado, tem que avaliar o reflexo de Babinski, o sinal de Babinski, né? Então, que é uma flexão do artelho, uma dorsiflexão do extensor, uma dorsiflexão ou extensão do hálux, e uma flexão dos outros dedos. Isso é comum, então, até os 2 anos de criança normal, mas depois pode ser patológico. E os seus sucedâneos, como o Oppenheim, o Gordon, sempre é importante. Então, grau de força muscular, já falamos lá na cervical, mesmo teste, grau de força, e você vai analisando, né, conforme os movimentos da musculatura. Então, a flexão L2, L3, a extensão L5, L1, estou testando, a extensão aqui, nesse caso, da coxa, tá, quadril, ok? Da perna, joelho, então, extensão L3, L4, né, no joelho, e L5, S1, a flexão. Dorsiflexão do pé, então L4, L5, S1, S2, a flexão plantar. E a inversão L4, L5 é a inversão L5, S1. Sempre importante, então, testar a força muscular do indivíduo, classificando aqueles graus. E aqui os reflexos chamam a atenção, reflexo patelar e o reflexo, aqui fala do tornozelo, na realidade é reflexo aquileu ou do calcâneo, né? E aqui a sensibilidade que nós já falamos. Aqui tem os dermátomos, mas lembrando que esse esquema aqui, um desenho do Netter, ele não é condizente, que ele é, na realidade, baseado em Kigan-Garret. E esse é o mais importante para nós. Então, os dermátomos membros inferiores, eu tenho aqui a espinha ilíaca anterior superior até a síntese púbica, exatamente aqui, até aqui, o joelho eu vou separar em 3 partes. Então, 1/3 sempre oblíquo nesse plano, né? Saindo de lateral para medial, eu tenho a altura de dermátomo de L1, de L2 e L3. Imagina um paciente com uma hérnia lá de L2 e L3. Ele comprimindo a raiz nervosa, o paciente pode apresentar o que aqui, gente? Uma perda de sensibilidade aqui, uma parestesia nessa região, né? Ou na região, se for L1, lá em cima, pode ter alteração até de sensibilidade da cutis, da bolsa testicular ou da vulva na mulher. Agora, imagine se for L2, L3, L4, perda de força muscular. Qual seria? O obturador que vem aqui nessa região medial. Então, não tem força na adução, tá? Então, agora, ainda em cutâneo, então L3 ficou no nível do joelho, L2 metade da coxa e L1, então, aqui logo abaixo, então uma faixa logo abaixo da linha do inguinal, aí, de polpar. O L4 pega todo o joelho e toda a extensão na perna, praticamente L5, então dorso lateral da perna e dorso do pé. Lembrando que é S1 e o S1 do dorso lateral e planta do pé. Tá? S2, então, posterior, poplítea, até a região da coxa, S3, S4, região perianal. Então, vejam, se eu tenho aqui uma alteração, uma hérnia, ou e essa hérnia faz compressão nervosa, tem alguns testes que me favorecem, né? Que é a elevação, teste de elevação desse membro. Então, para verificar se testa o paciente, né? Então, movimento de elevação ativo ou passivo. Geralmente, quando tem dor e tem uma alteração herniária ou radiculopatia, o ativo ele não vai conseguir. Então, o teste passivo, você consegue. Então, percebemos, se eu tenho uma extensão aqui, né? Então, percebemos, essa extensão na verdade, uma flexão um teste de elevação, que faz uma flexão do quadril, da coxa, eu tenho, então, um aumento de compressão aqui sobre as raízes nervosas. Então, tem uma irritação nessa região. Eu posso ter uma dor. Então, esse teste de elevação do membro inferior, ele testa as raízes nervosas, então de L5, S1, tá? E S2, que deslocam de 2 a 6 milímetros, né? E entre 60 a 80 graus de flexão no quadril. Então, veja, a 35 a 70 graus aqui, então já tem um nervo tensionado. E aqui a 70 graus, e geralmente ocorre, então, esse gatilho nervoso, assim se refere dor. Então, o assintomático você eleva, né? Então, esse é o teste do membro inferior assintomático. Você elevou, e se ele sentir dor no contralateral, é indicativo de quê? De uma hérnia. O teste, então, essa elevação é em extensão da perna, só a elevação, e verificando o grau da elevação, é o teste de Lazeg. É um teste simples, gente. Deitou na maca, elevou a perna do lado primeiro que não dói, que não refere radiação, depois é que refere radiação. E aí esse Lazeg pode ser estendido. Se eu tenho Lazeg, e aí eu faço uma dorsiflexão forçada, né? Então aumento também a irritação aqui, esse é o teste de Bragar. O teste de Cigar seria esse mesmo, porém só flete o hálux. E aqui o de Bostring, veja, eu tenho uma flexão e aqui uma semiflexão do joelho,
que uma extensão. E nesse momento, esse teste de Boxring, eu tenho essa elevação inferior, flexão do joelho a 20 graus, eu faço uma pressão sobre o nervo tibial posterior na fossa poplítea, também vai desencadear dor, né? Ou o teste da corda estendida. Aqui o contralateral, o que eu falei para vocês? Então, a elevação a partir de 70 graus, então, aparecimento de sintomas do membro, de uma elevação assintomática indicativa de protusão do disco intervertebral e presença de fragmentos, às vezes. Tá? O teste do tripé, o paciente sentado, né, e pede para ele estender a perna. Então, nessa extensão passiva do joelho, o paciente sentado, ele pode, resulta uma inclinação do tronco para trás. Um sinal que está associado, então, a presença da dor ciática na contratura da musculatura posterior. Tá? O teste de Naegeli, então, de cúbito ventral, onde você faz uma flexão passiva do joelho até alcançar o calcâneo, alcançar aqui a região da nádega. Então, a dor, se tiver dor lombar nessa região, seria L2, L3, e indica a compressão radicular. Outro teste, que é o NAFZG, também é interessante. Você pede ao paciente, se comprime as veias jugulares, né, são comprimidas bilateralmente por 10 segundos, importante fazer deitado esse teste, enquanto o paciente permanece na posição supina. Então, você vai perceber que o paciente ele apresenta uma face ruborizada, né, e é pedido, então, e você pede para ele tossir. Nessa hora, então, eu vejo uma teste de aumento da pressão intratecal, porque vai referir uma dor nessa região. Então, compressão das jugulares, paciente com rubor facial, aí por 10 segundos, peço para ele tossir, vai ter uma dor aqui embaixo. Ele leva a mão como sinal positivo. Então, aumenta a pressão intratecal. Outra situação, pode aparecer o paciente reclamar que estava no banheiro, sentado, né, e ele apresentou dor ao esforço na evacuação. Ou seria o teste Valsalva, né? Então, veja, paciente sentado, se pede fazer Valsalva, que é enche o peito de ar, comprime e expira sobre a mão, comprimindo, então aumenta também a pressão intratecal. Então, veja, uma expiração forçada com a boca fechada. Então, o esforço ele faz, ou é o mesmo esforço do ato de defecar. Então, teste manobra de Valsalva. Então, vai ter uma dor irradiada, dor local que se irradia para o membro. Bom, esse é um teste interessante. Quando o paciente, tem muitos pacientes que vão procuram emergência para a caça de um atestado, e como a dor é uma coisa subjetiva, você não tem como testar, né? E ele pode, então, manipular. Então, existe um teste chamado teste de Hover. O teste de Hover, você deixa o paciente na posição supina, o examinador, então, sustenta os dois calcanhares, e solicita a elevação de um dos membros inferiores, né? Normalmente, o paciente realiza força para baixo com o membro oposto, o que está elevando. Então, se ele vier da direita, a tendência é ele forçar para baixo o da esquerda. E aí, na ausência dessa força para baixo, se eu estou com os dois segurando aqui, peço para ele levar o da direita, ele não tem força, ele não comprime da esquerda para baixo, ele está ali no mesmo plano, ele está simulando, é um teste de simulação, ele não tem nenhum tipo de dor lombar ou hérnia, tá? Então, teste de Hover, um teste da simulação. Tem o teste Burns, lembro vocês, para um método mnemônico, para gravar, o paciente fica de joelho numa cadeira, imagine que tem uma latinha aqui de energético, aquele Burns. Então, imagine a latinha de Burns, teste Burns, paciente de joelho na cadeira e pede para ele pegar um objeto no chão. Então, o paciente ajoelhado, ele é solicitado que apanhe esse objeto, né? O que é possível pelo meio da flexão dos quadris, quando o mesmo em doença de coluna lombar. O teste positivo é se o paciente relata que não consegue fazer o movimento. Então, o paciente tem hérnia, tem compressão, ele não consegue fazer o movimento. Agora, aquele que vai lá e consegue pegar, é um teste, então, positivo para Burns, quer dizer, simulação da dor, né? E o teste Brudzinski é importante, assim como o Lhermitte, né, para fazer diferenciação com meningite, tá? Então, um paciente do cubo dorsal pede para fletir a cabeça, ou o médico flete a cabeça, e ao fletir o pescoço, aqui a cabeça, ele faz uma flexão, então, dos joelhos. Isso é um sinal positivo, tá? De pressão intratecal. Isso é importante, não vou entrar em detalhes, mas a dor lombar sempre tem que pensar em doenças sistêmicas, doenças do abdômen, doenças do quadril, saco ilíaca e doença da coluna que nós falamos agora, né? Então, veja, olha aqui o nervo ciático. Então, um grande nervo, um grande rio com várias 5 nascentes, né? Então, ele transita inervando toda a região aqui, glútea, coxa e membros inferiores. Comprimiu, vai ter dor irradiada, né? Então, veja, os sintomas de hérnia, se forem ali uma dor lombar, geralmente a dor lombar que não tem radiação, pode ser até para o abdômen. Ou uma L2 é uma dor aqui para a região lombar, glútea pega face lateral da coxa. L3 acompanhando o nervo cutâneo lateral da coxa. L3 é mais adutora, até com parestesia, então a dor adutora seria de quem? Nervo obturador.
Já a L4, veja, a dor, então, é com irradiação, sintomas aqui para a região medial da perna, e L5 lateral. Tá? Então, algumas áreas de desencadeamento de dor, você tem alguns pontos de gatilho, como nódulos de miogelose. Você palpa ali, tem parece nódulozinhos debaixo da pele, e que são nós tensionais. Tá? Então, aqui mais uma representação daquelas hernias que nós falamos, num teste, né, de lateralização. Veja, eu tenho em A, eu tenho uma flexão lateral para a direita, em B para a esquerda, e C para a direita e o D para a esquerda. Notem que, acompanhando o esquema aqui, o desenho com a compressão de raiz nervosa. Então, aqui em A e B, veja, os sintomas são exacerbados com a inclinação para o mesmo lado, para o lado, nesse caso, o lado da herniação aqui, ok? Agora, em C, você vai perceber que os sintomas são aliviados com a inclinação para o mesmo lado, né? Então, alivia. E exacerbados com a inclinação para o lado oposto, ok? Então, isso é imprescindível. A palpação sempre é importante, né, para perceber e testar a sensibilidade do paciente. E tem que lembrar que na região do isquiático, a região glútea, pode ocorrer variações nervosas. Nesse caso aqui, a variação do nervo isquiático. Geralmente, tá, em 90% dos casos, 87% a 90% dos casos, o nervo isquiático ele surge da pelve debaixo do músculo piriforme. Então, ele surge na região glútea, debaixo do piriforme, que é o vetor cirúrgico dele, né? E sobre a musculatura aqui rotadora, o gêmeo superior, ok? Então, essa é a anatomia normal dele. E ele pode ocorrer variações, que aqui eu prefiro falar na imagem. Então, nós temos aqui, deixa eu voltar, ele pode estar passando, enfim, ele pode, então, tipo A, tem vários tipos de variações, até G. O tipo A, então, o nervo, ele passa abaixo do piriforme, normal, então, o mais comum, é normal. Dividindo na pelve, o nervo fibular, ele passa, então, através do piriforme e o tibial abaixo do piriforme. O tipo C, a variação do nervo é uma divisão alta, esse nervo pode ocorrer. Então, o tipo C, eu tenho uma divisão ainda na pelve, também o fibular, então, ele passa acima do piriforme e o tibial abaixo do piriforme. Já o tipo D, o piriforme, então, ele passa através do piriforme. O tipo E, então, ele divide na pelve de novo, o fibular acima do piriforme e o tibial abaixo do piriforme. E o tipo F, então, a variação entre que sai da pelve, né, ele sem dividir, e acima do piriforme, bem raro, né, assim como o tipo D, que é através do piriforme. E o tipo G, então, ele divide na pelve em fibular e tibial, cursando separadamente no piriforme. Então, aqui um artigo que nós publicamos já há um tempo atrás, numa revista, mostrando essas alterações, então, em fetos, né? Olha aqui o nervo passando, o fibular passando por sobre o piriforme, a vista lateral do bumbum do feto, aqui o ramo tibial, aqui através de um raríssimo, esse caso, aqui todo ele através do piriforme, aqui ele através do piriforme foi seccionado para mostrar um feixe superior e inferior do piriforme, ou aqui normal abaixo do piriforme. Uma outra variação que nós publicamos numa revista internacional, mostrando uma variação rara, que não foi descrita, que seria o fibular, que tem o piriforme aqui, na região glútea, a base dele, e aqui o tendão, conjunto, e aqui embaixo tem um gêmeo superior. Então, eu tenho o fibular saindo debaixo do piriforme, normal, e o tibial, que está variando, está saindo abaixo do gêmeo. Então, imaginem, a relação dessas variações nervosas com esses músculos, quando o paciente, eles são rotadores, quando o paciente faz uma rotação, né, então ele sente dor, ele pinça o nervo. Então, isso é uma radiculopatia, mas é por conta de variação nervosa, e não por hérnia. Então, se não tiver hérnia, investigue a região glútea, tá? Aqui uma outra variação que nós encontramos também, que é bem complexa. Olha o piriforme aqui, então tem um ramo fibular lá em cima, um ramo do fibular também atravessando o piriforme, um ramo abaixo do fibular, várias raízes, né, aqui abaixo do piriforme, e um tibial. Então, bem complexa a variação. E uma em transoperatório, então, fazendo uma artroplastia de quadril, durante a minha residência, eu percebi que aqui é um paciente deitado de decúbito lateral, aqui é a região glútea, o nervo ciático aqui, e isquiático, né, na realidade, aqui o tendão conjunto, e esse é o piriforme, tá? Então, o músculo piriforme está aqui, né, e aqui está o ciático, ele está passando por sobre o piriforme, todo ele por sobre, é uma variação rara, né? Então, tratamentos podem ser desde, então, de quiropraxia, massoterapia, acupuntura, né, e, sobretudo, mudança de hábito. Então, o indivíduo geralmente são pacientes obesos, tem que emagrecer, tem que fazer exercício físico, fortalecer a musculatura, a cadeia posterior. A fisioterapia é imprescindível, né, onde vai ensinar o paciente a fazer alguns exercícios, né, e, sobretudo, perder peso. O médico entra num momento de crise, retirando
o paciente da crise dolorosa, e vai trabalhar uma equipe multidisciplinar com a fisioterapia, com o educador físico, para esse indivíduo ter uma reeducação postural global, ele apresentar, então, uma reeducação postural global e fortalecer a musculatura, para que a vértebra se alinhe. Agora, se tem alteração degenerativa, né, já de longa data, não vai adiantar. Esse é um tratamento, na realidade, conservador, com medicamentoso, às vezes até cirúrgico. Então, a acupuntura também entra muito bem para tratamento das dores aqui, tá? E aqui, então, a inserção de agulhas nessa região, estimulando aqueles ramos dorsais dos nervos espinhais que nós falamos anteriormente, né? E tem efeitos já comprovados, né? Reconhecido no FDA, pela Organização Mundial da Saúde, como tratamento eficaz e seguro, né? A acupuntura com moxa-bustão, então eles colocam agulhinhas aqui com uma erva de artemisia queimando, então o calor é impressionante. A pele não queima a agulha, se você colocar o dedo, você queima o dedo com a agulha, mas ela não queima a pele. A não ser que essa aqui caia em brasa na pele, ou só aplicação de moxa nessa região, um calor, né? Então veja tratamento de hérnia, e aí podemos ter a menissectomia. Microdissectomia hoje uma cirurgia microinvasiva, né? Pouco invasiva, e aí é uma das técnicas mais escolhidas atualmente, né? Bom, e aí também o acesso posterior da lombar, como na cervical lá em cima, tendo acesso a todo o processo espinhoso da vértebra aqui. Então, processo bem no plano mediano, afastou todo os planos aqui, tela subcutânea, muscular e nervoso, obviamente, eu vou ter exposto aqui a coluna. Tá? Então, para a instrumentação dessa coluna, utilizando, às vezes, o enxerto da própria crista ilíaca, né, e um acesso lateral aqui, e aí utilizando esse enxerto e instrumentando a coluna, lembrando que esse parafuso, então, tem que respeitar a angulação para que não lesione aqui os nervos espinhais. Bom, gente, era o que eu tinha para falar para vocês, desculpe se foi muito extenso, mas eu não consigo falar de um assunto que eu gosto um pouco, lembrando, por mais que seja graduação, mas a gente tem que sempre se preocupar em informar bem os nossos alunos. Do Iapoque ao Chuí, eu fico muito feliz pelo convite, muito agradecido pela lembrança, pelo prestígio do meu nome para essa palestra para todo o Nordeste aí, e representada pelo professor Dr. Jales.